Vamos falar do corte que houve na ciência, que também é uma notícia que, pelo amor de Deus, né? O professor é cientista, pesquisador, e teve aí um corte no final da semana, uma canetada. Encomendada pelo Ministério da Economia, o governo Bolsonaro cortou quase 90% do dinheiro previsto para ciência e tecnologia do país. O Congresso ia votar a liberação de 690 milhões de reais, e aí com o corte, todo o dinheiro que o Ministério do astronauta, lá, o Marcos Pontes, vai receber, se resumem a 89 milhões, de 690 para 89 milhões. Professor, qual é o impacto disso no seu setor, na sua área, que o senhor conhece tão bem esse segmento? O dinheiro já era pouco, né? 690 parece muito, mas para toda a ciência e tecnologia do país é pouco, não é? Olha, é uma tragédia, né? A gente está vendo aí as pessoas correndo atrás de ossos, né? E eu diria que para a ciência e tecnologia no país estão sobrando migalhas de ossos, né? Para a ciência brasileira hoje, gente, a ciência que está mostrando, né, como a ciência é fundamental para a solução dessa crise sanitária. Nós estamos vivendo uma crise sanitária sem precedentes. A pandemia trouxe a ciência para mais perto dos brasileiros. Mas olha, me preocupa muito o futuro da ciência no país. Hoje a ciência brasileira já tem o menor orçamento das últimas décadas. Sofre, né, nós nas instituições públicas, nos institutos de pesquisa e ensino do país, nós estamos sofrendo continuamente perseguições, agressões, né, infelizmente, de um governo que odeia a ciência, que odeia os cientistas, que despreza as nossas universidades, despreza os nossos institutos de pesquisa públicos, né? O Brasil, que precisa de uma política de Estado, de um sistema de financiamento estável, contínuo, para que a gente possa formar, né, as novas gerações de cientistas e pesquisadores, né, e criar capacidade futura, Aldrin, colegas, para que a gente possa enfrentar outras situações complexas como essa, está sofrendo, né, a maior perseguição que nós, e os maiores cortes, né, que nós já sofremos nos últimos anos, né. Nós não temos hoje nenhuma política de governo, muito menos política de Estado, infelizmente. Então vão ser verbas para projetos de pesquisas, para bolsas, né, para os nossos estudantes. Nós já temos aí centenas, milhares de jovens deixando o país porque não tem nenhuma perspectiva em termos de desenvolver uma carreira acadêmica aqui no país, né, deixando o país para trabalhar em outros centros, aí, em outros países. Então, olha, é lamentável realmente que a gente esteja passando por esse momento, né? Ainda mais que a pandemia, né? A pandemia expôs a necessidade de reforçar ainda mais o sistema de ciência e tecnologia de inovação, porque a gente precisa de um sistema forte para poder transformar a ciência, né? Nós fazemos ciência de muita qualidade no Brasil, mas nós precisamos de um sistema, né, de incentivo para transformar essa ciência de qualidade que a gente produz no Brasil em ações assim mais concretas, né, para que o país, inclusive, possa estar preparado para enfrentar desafios na área de saúde pública, na área, né, ambiental, na área de segurança. Então, olha, realmente é lamentável e é muito lamentável, inclusive, a postura, né, do nosso ministro da Ciência e Tecnologia nesse momento, totalmente subserviente. Ele disse que foi pego de surpresa e chamou de falta de consideração com a ciência. Nas redes, ele está sendo atacado, né? Os bolsonaristas estão criticando o ministro, o Marcos Pontes. Estão falando que ele está desgastando a imagem do governo. Olha só. Ô, Vitorino, queria que você comentasse essa história aí. O ministro disse que é pego de surpresa, que não sabia de nada. Ele já vinha um papel decorativo aí nessa pasta faz tempo, né? Eu não sei se vocês repararam, né? A gente tem aí mais de 20 ministérios. Vocês já repararam isso? Que assim, o Bolsonaro falou que diminuiu o número de ministérios e não diminuiu, ele aumentou. Vocês repararam que a gente não sabe dizer mais do que 4 nomes de ministro? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem um monte de gente que não serve para nada. Esse ministro da Ciência e Tecnologia, com todo respeito ao feito dele de ter ido para o espaço, não fez nada de bom pela própria pasta. Isso daí que a gente tem que falar a verdade. Desde quando esse camarada foi empossado, ele não deu uma bola dentro. Então, ele não defendeu as bolsas de investimento para pesquisa, ele não fez nada, assim. Cadê o projeto para a gente valorizar os nossos pesquisadores? Cadê o grande projeto do Ministério da Ciência? Não existe. Vocês percebem que, assim, quando algum ouvinte liga aqui e fala o Bolsonaro fez uma coisa boa, e eu pergunto o quê? O ouvinte se enrola para responder. Poxa, a gente aumentou o número de ministério. Nosso ministro não serve para nada.
Qual que é o ministro que você sabe mais o nome? Vai, Aldrin. É a Damares, não é? Bom, Damares. Eu não entro nessa conta porque eu sei o nome de praticamente todos ali, mas a gente tem uma outra obrigação, né? Como jornalista. Mas eu concordo, o povo provavelmente não deve saber mais do que 3, 4 nomes. Quando é que a gente chega aqui nesse programa e fala assim, pô, o ministro fulano, cara, ele arrebentou? Cadê? Professor Luiz Carlos Dias, tem uma questão lateral a esse episódio aí do corte na ciência, na tecnologia, que é a fuga de cérebros, né, professor? Você trabalha com jovens, com universitários. O cara que vai se destacando na área, ele não pensa 2 vezes, né? Ele quer ir embora daqui, não é isso, professor? Você sente isso no dia a dia? Você tem sentido um aumento dessa ansiedade do universitário que entra na área de ciências, de pesquisa, de querer ir embora do Brasil, de querer trabalhar em outro país? Isso está acontecendo muito, Aldrin, infelizmente em todas as áreas, nas áreas de ciências humanas, nas áreas de ciências sociais, nas áreas de ciências exatas, porque os jovens, eles veem poucas perspectivas. O Brasil, principalmente nos últimos 2 anos e 8 meses, aí, tem sofrido cortes e perseguições, ataques às nossas instituições públicas, né, ferindo a autonomia das nossas universidades, e essa falta de perspectiva, né, porque hoje, por exemplo, um jovem iniciando a sua carreira, ele depende totalmente de verbas que vêm do governo federal, ou do CNPq, né, ou de bolsas da CAPES. Então, essas 2 organizações fantásticas, elas estão sofrendo inúmeros cortes, infelizmente, né? Nós não temos lá um ministro que defenda a ciência e tecnologia no Brasil. O ministro da Ciência e Tecnologia, como foi colocado aqui, ele não é nem um cientista, ele nunca foi um cientista. Então ele não entende fazer ciência, ele é uma figura decorativa que está lá para cumprir um papel. E o papel é dizer sim e rir e sorrir, né, sempre em frente às câmeras, mas infelizmente não defende a ciência e a tecnologia do Brasil. Nós estamos aí lutando contra um governo que odeia a ciência, que odeia os cientistas, e infelizmente nós estamos perdendo e nós vamos perder muitos jovens para o exterior, para as melhores universidades de outros países, pela falta de perspectivas, né, que os nossos estudantes hoje, infelizmente, estão sentindo aqui no Brasil. É triste, viu? É um cenário que dificilmente reverte, né, professor? Porque o cara que vai se estabelece lá fora, ele não tem motivos mais para voltar, né? Não volta, Aldo. Você não recupera mais essas pessoas. Você vai simplesmente perdendo esse investimento. Não volta, e você vê hoje que boa parte das nossas instituições públicas, as nossas universidades, não tem verba para funcionar, não tem verba para pagar a conta de água, conta de luz, né, para comprar papel higiênico. Então, assim, é difícil a situação hoje que as nossas universidades públicas estão passando. Esses jovens não veem perspectivas, eles não vão voltar, né? Agora, isso é um projeto para destruir a ciência, para destruir, né, o pensamento crítico, o pensamento científico no país. Ô, professor, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber, assim, me dá um exemplo prático do que a gente perde não tendo investimento na ciência. Ou seja, assim, o que o país perde? O país perde todos os avanços que a gente tem aí na área de fármacos, de medicamentos, de vacinas, né, de controle do meio ambiente, de exploração de água, de petróleo em águas profundas, o pré-sal, as grandes tecnologias aí na área de combustíveis, né, de petróleo, enfim, em todas as áreas aí na agropecuária, né. Eu poderia passar aqui o programa inteiro te dando vários exemplos, né, na área de segurança, de saúde pública, de controle do meio ambiente, né. Então, são vários os exemplos em que a gente perde, né, porque a falta de investimentos em ciência e tecnologia afeta todas as áreas. Você acha que isso é uma das coisas que faz o Brasil continuar sendo um exportador de matéria-prima inacabada? Porque assim, a gente exporta soja, que é uma beleza, mas soja é barato e não paga imposto. Assim, o agro não paga imposto nenhum, não sei se o ouvinte sabe. Os agricultores, os grandes agricultores, né, a indústria do agro exporta e não fica R$1. E a gente está exportando só o básico. Bacana, né? Sim, mas veja só, nós precisamos de apoio, olha só agora na área de vacinas. Nós somos totalmente dependentes de insumos provenientes do exterior. Você vê aí a dificuldade que a Fiocruz e que o Butantan tiveram, por exemplo, para importar insumos para produzir as vacinas. Então, isso aí é verdade também na área de medicamentos, de fármacos.
Se eu te disser que 90%, talvez um pouquinho mais, dos princípios ativos dos nossos medicamentos não são produzidos aqui no Brasil, mas eles vêm de fora, eles vêm principalmente de Índia e China, então nós temos uma dependência enorme, né? Porque o Brasil, há alguns anos atrás, principalmente depois do governo Collor, decidiu, por exemplo, que era mais barato a gente comprar, que era mais fácil a gente comprar do que produzir os insumos, os princípios ativos de medicamentos e até de insumos para vacinas aqui no país. Então nós somos totalmente dependentes. Se esses países como Índia e China tiverem problemas lá e não puderem mais vender para o Brasil, o que nós vamos fazer aqui, rapaz? Então nós precisamos investir nessa área de ciência e tecnologia de forma mais maciça, né? Investimentos mais contínuos para que a gente possa ter a capacidade, por exemplo, de lidar com crises sanitárias no futuro, como essa da Covid, caso, né, ou esses outros países que nos vendem esses insumos tenham problemas, né, ou vão vender apenas para aqueles países que puderem pagar mais. Só lembrando, um exemplo recente, você perguntou aí, Vitorino, no ano passado, eu não lembro agora qual foi a variante, mas teve uma das variantes do coronavírus foi descoberta por pesquisadores brasileiros. Não lembro qual foi agora. Mas foi o coronavírus, quando chegou aqui no Brasil, o genoma do vírus já foi identificado aí em 2 dias por pesquisadores aqui do ICB da USP. E pesquisadores lá da Fiocruz de Manaus, por exemplo, detectaram, né, a variante gama, que era chamada de P1 na época, né, porque nós temos uma variante para chamar de nossa. Então a ciência brasileira tem dado assim demonstrações inequívocas de competência, né? A ciência que está nos tirando dessa pandemia, né? Mas justamente no momento em que a ciência está mostrando essa importância fantástica, né? E que os verdadeiros cientistas estão do lado da sociedade, os pseudocientistas estão contra. Os pseudocientistas estão defendendo tratamento precoce, estão defendendo kit precoce, estão indo contra as vacinas, estão indo contra o distanciamento físico, o lockdown, né, o uso de máscaras. Agora, os verdadeiros cientistas das nossas melhores instituições estão aqui ao lado da população, estão tentando esclarecer a população brasileira, né, sobre todos os cuidados que são necessários. Então, a ciência está dando uma resposta absolutamente extraordinária, fantástica, né? E nesse momento em que a população brasileira está entendendo a importância da ciência para o Brasil, é que a ciência vem sendo mais atacada e mais perseguida. Justamente por isso, porque a população brasileira está vendo que a ciência e os cientistas estão do seu lado. A grande verdade.